A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série Palavra, Vida e Edificação, parte 2. Título do volume 2. Você quer receber o cuidado de Jesus? Autor Pedro Dong. Semana 2. Antes que Abraão existisse, eu sou. Sábado. A malícia do diabo para enganar. Ler com oração. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. 1 João, capítulo 3, versículos 13 a 14. O diabo é enganador e mentiroso. Um exemplo de sua capacidade de enganar o povo religioso está explícito no 7º capítulo de Marcos. Leiamos. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos, quando voltam da praça. Não comem sem se aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram-no os fariseus e os escribas. Por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Versículos de 1 a 5. Deus deu ao povo de Israel mandamentos, estatutos e muitas ordenanças para ser cumpridos. Mas, ao longo do tempo, a partir da lei, eles criaram tradições, práticas e costumes próprios. A tradição de lavar as mãos antes das refeições, ainda que seja questão de higiene, refletia o conceito de impureza associado aos gentios. O convívio com os gentios levava os judeus a se sentir contaminados, até mesmo pelo pó e pela sujeira que compartilhavam, gerando a necessidade de rituais de purificação. Jesus respondeu assim aos escribas e fariseus: Este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Marcos, capítulo 7, versículos de 6 a 8. O Senhor denunciou a tradição como pretexto para a oposição deles a si, que representava a própria palavra de Deus, trazendo uma mensagem viva. Portanto, a religião os impedia de ouvir o falar de Deus que poderia salvá-los. No Monte Sinai, após a saída do Egito, Deus disse aos filhos de Israel que, se diligentemente ouvissem sua voz e guardassem sua aliança, seriam sua propriedade peculiar dentre todos os povos. Êxodo, capítulo 19, versículo 5. Contudo, eles deturparam os mandamentos de Deus, criando uma religião morta baseada em tradições próprias. Na época de Jesus, usaram essas tradições para resistir à palavra viva proveniente de Deus, demonstrando a malícia do diabo para enganar. Lúcifer, originalmente um anjo criado por Deus como sinete da perfeição, corrompeu-se pelo orgulho e ambição. Dessa forma, encheu-se seu interior de violência, e ele pecou, profanou seus santuários pela multidão de suas iniquidades e pela injustiça de seu comércio. Deus então atirou-o à terra. Ezequiel capítulo 28, versículos 12 a 19. Isaías capítulo 14, versículos 12 a 15. Ele se desconectou do eu sou, do verdadeiro, o que resultou em ausência da verdade em sua natureza. Quando Satanás fala mentira, fala do que lhe é próprio, sendo mentiroso e pai da mentira. João capítulo 8, versículo 44. Se estamos no verdadeiro, não há ódio em nosso coração,
conforme podemos conferir, porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou o seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanentemente em si. 1 João, capítulo 3, versículos 11 a 15. Deus é amor. O que sentimos para com o irmão que está próximo de nós? Ódio ou amor? Se sentimos amor, estamos na árvore correta. Deus fez sua escolha, designando seu Filho para herdar todas as nações. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és o meu filho. Eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Salmos, capítulo 2, versículos 6 a 9. Essa escolha enfureceu Lúcifer, cujo coração se encheu de inveja e ódio contra Cristo. Também foi ele quem incitou os líderes judeus a matar Jesus. Ele contaminou os príncipes das nações com ódio, porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Salmos capítulo 2, versículos de 1 a 3. Por causa da escolha de Deus é que Lúcifer tem tanto ódio, tanta raiva, tanta fúria contra Cristo. A vontade de Deus é que Cristo encabece todas as coisas, começando pela Igreja e, posteriormente, todas as nações. Louvado seja o Senhor! Somos filhos do amor, não há ódio em nosso coração, e amamos nossos irmãos. Vamos ouvir o falar de Deus, seguir de perto a palavra profética e guardar nosso coração para não nos expormos à maldade do inimigo de Deus. Escreva a frase que mais tocou seu coração. Destaque os pontos-chave dessa frase. Ore de acordo com o conteúdo destacado. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAV Play, disponível na Play Store e App Store.